Olá pessoal, tudo bem? Este é o canal Graça e Fé e, como todos sabem, né? Este canal tem como objetivo fazer o roteiro do plano da salvação, contar a história humana e também testemunhos. Então, nesses meus últimos vídeos, eu tenho contado sobre experiências, né? Experiência de terremoto, experiência com Deus e meu testemunho. E porque eu disse, né, que eu ia estar contando alguns testemunhos quando eu estava fazendo aqueles vídeos sobre a eternidade. Então eu disse que mesmo que Deus, ele não pôde tirar o sofrimento, porque é uma pergunta do ser humano, né? Por que Deus não tirou o sofrimento, né? Então em resposta a essa pergunta, eu disse que eu respondi porque Deus não tirou o sofrimento, e também disse que mesmo assim Deus dá grandes livramentos, né? E realiza grandes obras, né? Para nos defender, para nos avisar, para nos proteger de alguma forma. E então eu contei testemunhos de livramentos de Deus, e também está incluso testemunhos de experiências com Deus, né? Eu tenho contado algumas, e nesse vídeo eu vou contar algumas coisas assim que parece simples, testemunho bem simples, parece bem pequeno, mas é muito grande para quem viveu a situação. Então, eu vou contar esses testemunhos porque eles ajudam a edificar a nossa fé. Eu marquei aqui alguns e eu vou estar contando. Olha, esse aqui parece tão simples, mas foi tão importante quando a gente recebeu. Preciso antes contar a causa, né? Por causa de atender a obra de Deus, a gente precisou diminuir o serviço da fábrica, né? O nosso serviço. Então, para poder atender a obra de Deus, porque no começo do trabalho havia muita necessidade de ter mais tempo, né? Muitas pessoas necessitadas que chamava para ir na casa, e então, né, a gente corria atrás dessas causas, né, para ajudando as pessoas que estavam com problemas de vários tipos, né? Então as pessoas chamavam e a gente atendia. Às vezes ia para orar, às vezes só para conversar, e várias outras situações. Então a gente se viu assim numa necessidade de ter mais tempo, né, para poder atender a obra de Deus, né? E então por isso diminuiu um dia de serviço, que era no sábado, e também diminuiu a quarta-feira, né, o zangueô da quarta-feira, a hora extra, né? Então na verdade a gente melhorou um pouco mais a condição do serviço prestado para Deus, mas também apertou para a gente, né? E então, dentro dessas circunstâncias, aconteceu algumas dificuldades, mas Deus sempre supriu. E uma delas, a gente não tinha carne, né, em casa. Então a gente pediu: ai meu Deus, sem carne é difícil, tem misericórdia, manda carne, manda carne. E a gente foi pro culto, que era na casa, e quando a gente chegou lá, aí as pessoas da casa veio e falou: olha, a gente tem uma coisa para dizer para vocês, mas você está proibido a dizerem não, tá? Aí vocês prometem que não vão dizer não, que às vezes a pessoa queria dar uma oferta, a gente falava não. Não era orgulho, né? Mas
a gente não queria se sentir que estava aproveitando da bondade das pessoas e a gente tinha mania de dizer não. E então, em várias vezes que alguém quis ajudar, sentiu, né, eles já falavam, você está proibido de dizerem não, né? Então, aí a gente falou, tá bom, pode falar, a gente não vai dizer não. Aí a pessoa falou, né, que como aceitou Jesus e agora não estava tendo mais alguns gastos, então diminuiu o gasto de vício e tal, então estava sobrando um dinheirinho. Então eles ficaram tão felizes, né, por isso, que decidiram fazer alguma coisa para Deus. Aí falou assim, então vamos comprar alguma coisa para eles que estão empenhados na obra de Deus, então vamos comprar alguma coisa que seja importante. Aí pensaram, falou assim, carne, eu sei que eles gostam muito e vai ser bem-vindo na casa deles, então eles vão gostar. Então vamos comprar carne. Aí compraram uma sacola de carne, sabe? E guardaram lá no congelador. E aí quando a gente chegou, né? Aí eles contaram isso e falaram, então tá aqui a carne. Aí mostrou uma sacolona de carne, lotado de carne. Aí a gente falou, não, pode deixar que a gente jamais vai dizer não. A gente veio no caminho pro culto pedindo a Deus, exatamente pedindo carne, né? E Deus já tinha providenciado. Então, esse foi um dos testemunhos. E outro, uma certa ocasião eu disse, o arroz acabou, né? Aí a gente falou, vamos entregar na mão de Deus, porque não tinha dinheiro, né? E não tinha o que fazer. Então a gente falou, vamos entregar na mão de Deus. Aí, depois, quando eu estava sozinha em casa, eu estava lavando louça e eu falei, meu Deus, à noite não vai ter arroz para mim, nem um pouco, pelo menos para dar para as crianças, não vai ter. Jesus, não tem arroz. Aí só falei isso, né? E aí continuei ali lavando louça. Aí mais tarde tocou a campainha, fui atender. Aí era um rapaz da igreja e esse rapaz trouxe 10 mil de presente assim pra gente, né? 10 mil de oferta para ajudar. Aí eu fui no mercado, comprei carne, comprei arroz, comprei tudo, né? Então supriu a necessidade. Uma outra ocasião também que o arroz estava acabando, eu falei, o arroz só dá para mais uns 2, o máximo 3 dias. E a gente orou e foi passando, porque o pagamento ainda estava longe, né? A gente orou e eu tirava arroz daquela vasilha e o arroz não diminuía, eu tirava, foi passando os dias, e eu tirava arroz dali e o arroz não diminuía. O arroz só foi acabar quando chegou o dinheiro. Então, esse é mais um milagre. E o outro, deixa eu ver. O outro já foi num outro tempo, anos depois, que estava só eu e minha filha. E Deus havia falado para nós que Ele não ia deixar faltar nada. Como Ele cumpriu, Ele não deixava faltar. Por mais que a gente ia assim, sabe? A gente falava, ai meu Deus, agora vai faltar. E não faltava. Deus sempre supria. E eu e ela já até achava assim, já se empolgava, né? Quando ficava assim, numa condição que já ia, a gente falava, meu Deus, agora é hora de a gente ver o milagre. Como que Deus vai agir dessa vez? Porque Deus sempre fazia o milagre. Quando o milagre acontecia muito antecipado, né? Que Deus supria antecipado, a gente ficava até já ficava triste. Eu falava, tá, obrigada, tudo bem. Mas a gente queria esperar chegar assim naquela hora H mesmo, assim como diz, né? Pra gente ver o milagre acontecer. Que a gente já estava tão acostumado de ver Deus suprir, que a gente ficava já empolgada para ver, né? Como que Deus ia suprir. Só que a gente gostava de chegar mais lá no finzinho da pista, assim, sabe? Então aí,
dessa vez que aconteceu algo, Deus sempre supria. De várias formas, Deus sempre fazia milagres. Mas dessa vez foi assim. Faltou, né? Faltou dinheiro e estava faltando algumas coisas. Aí a gente falou, meu Deus, e agora? Como que vai ser? Né? Dessa vez faltou mesmo, faltou pra valer. Aí, tá. Aí eu falei, deixa eu ir pegar na caixa de correio para ver as contas, se já chegou, para ver quanto que veio, pra gente fazer a conta, né? Porque a gente tinha sempre esse lema, né? Primeiro as contas, depois nós. Então, se sobrar dinheiro, a gente comprava conforme a condição, né? Então, nós sempre escolhia, tipo, vamos pagar a conta e mesmo que fosse, no caso de faltar alguma coisa de comer, a gente falava, deixa, vamos pagar a conta. E a gente sempre atendia primeiro as contas, né? Mas Deus supria, Deus sempre supria. Mas mesmo sem saber se daquela vez como que ia ser, mas a gente sempre tinha esse propósito, né? Primeiro as contas. E aí, dessa vez, faltou e a gente não tinha mesmo o que fazer. E ainda o pagamento estava longe. E aí eu falei, deixa eu ver quanto que tem, quanto que vai vir desse mês, se já tem envelope lá de conta, né? Aí quando eu peguei os envelopes, os papeladas que estavam lá na caixinha do correio, tinha um envelope diferente lá. Aí quando a gente abriu esse envelope diferente, tinha 10 mil. Alguém escreveu algumas coisas, mas não deixou o nome. Tinha 10 mil que alguém tinha deixado lá para ajudar a gente. Então aí supriu a nossa necessidade. Mais uma vez. Então Deus, Ele nunca deixou faltar. Ele sempre supriu as nossas necessidades. E eu vou contar agora um testemunho de livramento. Eu estava em casa nesse dia. Meu sobrinho também estava, o Wellington, e ele estava se arrumando para sair. Aí ele terminou lá de se arrumar. Aí falou, tia, eu vou sair, tranca a porta aqui, por favor. Aí eu falei, tá bom, filho, pode sair que daqui a pouco eu vou. Eu tranco a porta. Aí continuei na cozinha, né, fazendo comida. E esqueci da porta. O tempo passou. E eu lá, com a porta destrancada. E a minha porta, ela ficava bem de cara, assim, pra rua mesmo, sabe? E eu não lembrei mesmo mais de trancar a porta. Então, aqui no Japão, a gente não preocupa com roubo, essas coisas. Mas tem um problema, né, que tem em todo lugar, né? Problema de ter pessoas perturbadas. Então, aqui tem muito disso. Negócio de pessoas perturbadas. E já aconteceu tragédias por causa desse tipo dessa situação, né? Pessoas perturbadas que entram, vê que a porta está aberta, entra para dentro e coisas terríveis já têm acontecido. Então, por isso, eu não gosto de deixar a porta destrancada, eu sempre tranco. E muitas pessoas não é de trancar mesmo a porta, sabe? Tem uns que até deixam a porta, algo escorado na porta, que é para ela ficar aberta, entrando vento. E eu não faço isso de jeito nenhum, eu tranco. E aí, mas eu esqueci mesmo, né? Aí eu tô lá, mexendo lá, arrumando na cozinha, fazendo comida, fazendo as coisas. Aí, de repente, Deus falou assim, tranca a porta. Aí eu, é verdade, eu esqueci de trancar a porta. Aí eu larguei lá o que eu estava fazendo e fui trancar. E a minha sala era uma sala assim, comprida. E enquanto eu estava indo trancar, passando pelo meio da sala, indo em direção à frente, para a porta da frente para trancar, aí Deus falou, corre! Desse jeito, corre! E falou um corre assim, que me mostrou, me fez eu sentir a urgência mesmo desse corre, sabe? Aí eu corri com
tudo mesmo. E quando eu fui chegando perto da porta, eu já fui esticando a mão assim para minha mão pegar no trinco da porta o mais rápido possível, sabe? Então, antes de eu chegar no rumo da porta, eu já estiquei a mão, já pendurei assim para frente, estiquei a mão para poder já virar o trinco, né? E quando eu estava segurando no trinco ainda, que eu rodei assim, antes de eu soltar o trinco, uma mão pro lado de fora puxou e balançou para a porta abrir, no momento que eu estava ainda com a mão no trinco, que eu ia soltar ainda, fizeram isso pro lado de fora. Aí eu falei, meu Deus, que livramento de Deus. Assim por um segundo, não mais de um, por um segundo que eu tivesse atrasado, uma pessoa estranha teria entrado para dentro de casa e sabe lá Deus o que essa pessoa faria. Porque era alguém maluco, né? Aí eu corri, entrei na sala e fui na janela para olhar. Aí eu vi um homem saindo da minha varanda, atravessou a ponte correndo no embalo. Então, não sei se essa pessoa estava perturbada e passou dele, o mal tocou nele para ele entrar, né, para dentro de casa, ou se ele já vinha disparado de algum lugar correndo de alguém, ou sei lá o que. Eu sei que era alguém mal intencionado, né? Mal intencionado, perturbado, sei lá o que. Mas Deus guardou por um segundo, né? Se Deus não tivesse falado para mim no meio da sala, quando eu estava indo trancar, se Deus não tivesse falado, corre, não ia dar tempo. Porque foi exatamente assim como eu disse que aconteceu. Então, Deus é poderoso, Ele é maravilhoso e Ele nos dá grande livramento, né? E faz grandes obras na nossa vida. Então, já que está contando aqui livramento, eu vou contar livramentos e experiências com Deus. Então, eu vou contar um testemunho que aconteceu com a minha cunhada. A minha cunhada, eu não sei contar tão bem quanto ela, né? Porque faz tempo que aconteceu, eu não lembro. Pode falhar alguma coisa, algum detalhe, né? Mas vou contar naquilo que eu lembro. A minha cunhada estava com muita dor de dente e ela e o marido dela sempre ali orando, mas o dente dela não desinfeccionava e não dava para ela fazer o tratamento porque estava infeccionado. E todo remédio que ela usava não desinfeccionava. Então ela usava remédio de dor, às vezes passava um pouquinho a dor, mas quando o remédio ia acabando o efeito, aquela dor já vinha assim, rebentando, sabe? E então aí ela tinha tomado o remédio, deitou, e quando ela estava assim numa madorna assim, ela viu duas pessoas que entrou dentro do quarto de vestes brancas, e o que estava atrás vinha com a bandeja na mão. Aí chegou perto dela, o da frente falou, abre a boca, ela abriu a boca. Aí ele virou para trás, pegou na bandeja alguma coisa e começou a mexer no dente dela. Aí virava para trás, colocava aquela pecinha lá, pegava outra coisa, voltava, mexia no dente dela. E aí, nisso ela acordou. Quando ela acordou, ela falou, meu Deus, Jesus esteve aqui no meu quarto, é Jesus, eu sei que é Jesus. E mexeu no meu dente. Aí ela pôs a mão assim e falou, meu Deus, parece que tá diferente. E viu que parece que não estava mais inchado, nada. E aí ela pegou o espelho e foi olhar. Quando ela abriu a boca, que ela olhou, o dente dela estava abiturado. Depois que ela foi ver, não era só uma simples abituração. O dente dela estava feito canal. Jesus entrou, desinfeccionou o dente dela e já fez canal no dente dela. Então, assim, Jesus é maravilhoso, né? E esses testemunhos servem para edificar, para aumentar a nossa fé. E ela conta que depois disso ela ficou uns dias de tão emocionada que ela ficou, que ela não sentia
pisar no chão, ela não sentia o chão, sabe? Parece que ela estava pisando no ar. Foi o mesmo que aconteceu comigo quando Deus falou comigo, conforme eu contei naquele testemunho anterior, né? Que Deus falou comigo, Deus fez uma promessa, e quando o dia que Deus falou comigo, que Deus fez algo também no meu coração, e eu não entendi, eu não sabia que era Deus, e eu fiquei repreendendo, e depois Deus confirmou, Deus falou que era Ele, e me fez uma promessa. E depois disso, eu também fiquei da mesma forma. Eu fiquei uns 3 dias sem sentir pisar no chão. Parece que eu estava pisando assim, no ar, assim. E precisei orar, pedir para Deus tirar a emoção, porque eu tinha até medo de passar mal por tanta emoção. E um detalhe, já que eu estou falando isto, eu vou contar um detalhe que daquele testemunho desse vídeo, né, anterior, que eu esqueci de contar. Então, para quem ouviu o vídeo anterior, lembra, né, que eu falei que quando algo me veio sobre meu coração, que eu pensei que não era Deus, porque não era algo bom, mas como aquilo começou a ficar forte, eu já me preocupei, fiquei com medo de não ser algo de Deus, e comecei a repreender, e depois aquilo não saía, aquilo aumentava, e depois o meu rosto começou a pegar fogo, assim, queimar o meu rosto, né? E aí eu pedi um sinal para Deus. Eu queria um sinal, e eu falei para Deus, depois de tudo isso que aconteceu, né? Então, eu falei para Deus, então, Senhor, me dá um sinal no próximo culto, me dá um sinal. Eu sei que é o Senhor, e eu tinha as minhas dúvidas, era se eu havia interpretado direito. Tudo que Deus falava eu sabia que era Deus, não tinha dúvida. Mas a minha preocupação era, será que eu interpretei direito? Então, essas minhas interrogações com Deus era isso. Será que eu entendi direito? A minha interpretação foi correta, né? Então, aí eu fiz essa interrogação e pedi para Deus dar um sinal no próximo culto. Então, no próximo culto, quando o pastor disse assim, eu pedi 2 sinais e Deus deu os 2. Então, um dos sinais foi que o pastor ele disse assim, vou chamar aqui o irmão fulano de tal, que era um obreiro, para ele fazer a leitura oficial do culto de hoje. Aí quando esse cooperador foi ler, ele abriu, que ele não sabia, né? Ele procurou ali na hora, né? Porque ele não sabia que ele ia ser chamado para fazer a leitura oficial. A leitura oficial, o pastor chama qualquer uma das pessoas ali, ou ele mesmo faz a leitura oficial. Então, chamou ele para fazer a leitura oficial, e quem sabe, talvez ele preparou na casa dele, né, e pensou, né, se me chamar eu vou ler aqui e tal. Mas, de qualquer forma, isso funciona dessa forma que eu falei, né. Então, quando o pastor chamou ele leu exatamente na passagem que Deus havia falado comigo naquele dia que Deus revelou para mim, que Deus fez uma promessa. Então, eu li em uma passagem, foi a única das leituras que Deus conversava comigo através da Bíblia, foi a única que Deus me deu o capítulo inteiro para mim. Deus falou para mim ler inteiro, e Deus falou poderosamente naquele capítulo inteiro. E então nas outras partes foi só versículos, assim, um versículo, né? E Deus foi falando comigo. Mas esse foi a única leitura que Deus mandou eu ler inteiro, e era inteiro Deus falando comigo. E exatamente nessa passagem que esse rapaz leu. E na hora, eu admirei quando ele falou que ia ler nessa passagem. Eu já falei, meu Deus, olha a resposta de Deus, né? E quando ele começou a ler naquela passagem, o meu rosto de novo começou a pegar fogo. E meu rosto queimou assim, de aquele fogo assim, sabe? Durante toda a leitura, o meu rosto ficou quente, pegando fogo.
Então, aí, confirmando o que Deus havia me prometido naquele dia, né? Que, como eu falei, né? Que o meu rosto também começou a queimar, né? E eu, no momento ali, não entendi, mas depois eu entendi, e depois eu pedi o sinal e Deus fez dessa forma. Enquanto lia aquela passagem que Deus tinha me dado naquele dia, o meu rosto começou a pegar fogo, queimar assim, sabe? Então ali Deus deu mais uma confirmação daquela promessa que Deus me fez. Então é isso que eu queria contar, né? Esses testemunhos para edificação, né? Eles é muito importante porque muitas vezes, falando sobre testemunhos de livramentos, né? Muitas vezes Deus fala uma coisa e a gente nem sempre recebe o livramento, porque nem sempre a gente dá ouvido. Mas é muito importante a gente dar ouvidos, né? Porque muitas vezes Deus dá livramentos de forma simples, igual ali, foi muito profundo, que Deus falou comigo, né? A porta, tranca a porta, e depois ele falou, corre, né? Então ali foi bem forte, mas às vezes o livramento de Deus vem também de forma simples. Às vezes Deus usa uma criança, Deus pode usar um pai, uma mãe, um pastor, alguém, né? Como eu disse em um vídeo, Deus pode usar pessoas, ou Deus pode usar também circunstâncias, né? Para nos dar um aviso, um sinal, para nos dar um livramento. Então é bom a gente estar atento, né? Em todas as situações, né? Quando vai viajar, quando qualquer situação, para a gente saber, para a gente entender, se caso haver um aviso de Deus, que nós possamos estar atentos e entender, né? Que possamos estar atentos e entender a voz de Deus, né? Porque ela pode vir de alguma forma totalmente diferente, né? Como eu disse, pode ser por uma circunstância, né? Um carro quebrar, um pneu furar, qualquer coisa pode servir, né? Para livramento de Deus. E como há uns 2 meses atrás que a gente viajou, e o pastor, a gente não sabe como aconteceu, ele não sabe como, eu também não sei, porque sempre a gente viaja, né? Nós viajamos sempre no carro do pastor, né? Ele, a esposa dele, e sempre a gente vai com eles. E quando vai para Tiba, né? Para as viagens, para congresso, festas, né? E ele, como é impossível ele errar o caminho. E dessa vez ele errou. E justamente nessa vez, de manhã aqui em casa, eu tive uma visão. E algo terrível aconteceu nessa visão. E aí, estava envolvido nessa visão o pastor. E aí eu já de manhã aqui em casa, eu já orei e repreendi. Falei, está repreendido em nome de Jesus, todo laço de acidente, de destruição. Eu repreendo no nome de Jesus. Senhor, livra, Senhor, põe por terra todo laço. Desfaça o perigo, desfaça, Senhor. E fiz essa oração aqui em casa de manhã cedo. E depois eu fui para a igreja e lá a gente saiu para essa viagem. E a gente não entendeu por que o pastor errou em uma parte da estrada, o pastor errou o caminho e a gente destraviou e cortou por outro caminho, achou lá para frente, foi achando outro caminho, até que o pastor foi procurando pelo navegador e conseguiu voltar de volta para o caminho, mas cortou um trecho que a gente ia passar, que a gente não passou por esse trecho. Aí eu senti certeza, eu falei, pastor, e Genesi pode ter certeza que foi livramento de Deus, né? Aí eu contei o que tinha acontecido de manhã em casa e a visão que eu tive e tal. E aí a gente teve certeza que foi livramento de Deus. Então é sempre bom a gente estar atento nos mínimos detalhes, né? Porque Deus tem várias formas de nos dar o livramento. Então é isso que eu queria contar hoje. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.